Em Na Quebrada, a primeira ficção de Fernando Grosta e Andrade, jovens da periferia buscam oportunidades melhores através do cinema. A trama é inspirada na trajetória real de alunos do Instituto Criar de TV, Cinema e Novas Mídias. A ONG, que completou 10 anos, ajuda jovens de periferia a utilizar a sétima arte como um meio de transformação de suas vidas. Aqui no estúdio, a gente recebe o Fernando, além dos atores Jorge e Domênica Dias, que são filhos do rapper Mano Brown, além do Paulo Eduardo, que é ex-aluno do Instituto Criar e também é co-diretor do Longa. Então, boa noite, obrigada por terem vindo aqui no programa, bem-vindos. Boa noite. Fernando, a primeira ficção você já chegou, assim, tratando de assuntos que são bem delicados e polêmicos, enfim, tem um monte de adjetivos aí pra gente falar disso, né? Como é que você, por que você escolheu fazer esse filme? Esse filme eu não escolhi fazer, ele me escolheu. Foi aquela revista Colors me chamou para participar de um projeto há alguns anos, contando a história de alguém que tivesse tomado um tiro e devolvido alguma coisa positiva para a sociedade. Aí eu pesquisei. A Juliana, que trabalha na produtora, encontrou a história do Paulinho. O Paulinho, quando ele tinha 15 anos, ele sobreviveu a um tiroteio, tomou um tiro no peito. O pai ficou muito preocupado, não sabia o que ia ser da vida dele, colocou ele numa ONG. Dessa ONG ele foi parar no Instituto Criar e conheceu o Cinema Paradiso. Aí ele se inspirou e fez como trabalho de conclusão de curso um cinema na quebrada dele. Aí eu fiz um curta para Colors, sem grandes pretensões. Você que é cineasta sabe a loucura que é. A gente fez em 10 dias do roteiro à finalização. Jura? Então foi insano. Era uma coisa assim, sem grandes pretensões. Só que aí o curta foi parar num torneio. Mas era uma ficçãozinha daí? Não era um documentário do Paulinho? Era meio híbrido. Eu fiz uma entrevista com ele. Mas aí, como já tinha se passado os acontecimentos há 10 anos, eu reencenei com atores, só que com a narração dele. Aí só no final eu mostrava o rosto dele. Aí, sem grandes pretensões, esse curta foi parar num torneio do Festival de Veneza, da Scott Free e do YouTube. E entre 15 mil, a gente ficou entre os 10 finalistas. Que legal. Aí esse curta foi uma... Mas você acha que ele aconteceu assim por quê? Porque era uma história real, comoveu as pessoas? O que tinha no filme assim que você vê que espalhou tão bem? Assim, eu acho que receberam ele tão bem? Ele tinha uma semente que é muito poderosa, que é mostrar como a arte... Duas coisas, como a arte tem um poder de transformar e como um jovem tem um poder de fazer coisas que se multipliquem. Então, assim... graças a essa ideia do Paulinho, há muitos anos atrás, a gente está aqui hoje falando do Longa. E várias outras coisas positivas que surgiram do Longa. Então, acho que isso, de certa forma, inspirou as pessoas. Mas voltando a como o filme surgiu, assim, fizemos esse curta, o curta deu super certo. E o pessoal do Instituto me chamou para fazer um documentário sobre os 10 anos do Criar. Eu estava um pouquinho cansado de fazer documentário, porque eu já tinha feito 3. Daí eu falei, olha, eu quero fazer um filme de ficção inspirado em histórias reais. E quero... É uma maneira de você misturar as duas coisas. Exatamente. A sua vez de documentarista junto com a vontade de fazer ficção. Você tinha sempre essa vontade de fazer ficção? Tinha. Eu comecei... Meu primeiro filme foi um curta chamado De Morango. Eu acabei fazendo documentário meio sem querer. Eu fui fazer o disco musical do Foreign Sounds, do Caetano. Sem querer, o making of virou um documentário. Legal. Fiquei uma vez muito indignado ao comparar a realidade de Amsterdã com a da favela da Rocinha. Falei, preciso fazer um filme sobre isso. Surgiu Quebrando o Tabu. Quebrando o Tabu. Legal. Então, as coisas foram rolando, né? Então, eu estava já com muita vontade de fazer a ficção. E, enfim, você que é cineasta sabe, é muito chato quando você faz um documentário, você rala, daí na noite da pré-estreia vem alguém e fala, vem cá, quando você vai fazer um filme? O filme é bom. Deu uma raiva. E como é que vocês dois foram parar no filme do Fernando, o primeiro filme, entre aspas, do Fernando? O Fernando já conhecia meus pais há um tempinho e ele comentou sobre o projeto com a nossa mãe. E ele falou que está procurando atores da periferia, amadores, pessoas que nunca tinham feito nada para achar talentos, também pessoas da periferia para ficar real. Aí ela falou que eu já fazia teatro, que eu tinha um grupo que também era de periferia. O pessoal da ONG da minha tia também fez teste. E ela comentou do meu irmão, que nunca fez nada, mas não tinha nada a perder, né? Foi fazer o teste. E acabou que ele foi super bem. Você nunca tinha feito teatro, nada? Nada. Minha primeira experiência, assim. No cinema, com atuação, foi a primeira coisa que eu fiz na minha vida. E como é que foi pra você? Gostou? Gostei pra caramba. Foi a primeira... Nem na escola eu não fazia nada, assim. Nem quando tinha aquele teatrozinho, não fazia nada. Aí o Fernando
falou pra fazer os testes e tal com o pessoal da periferia, aí eu fui junto com ela e fiz. Aí conheci ele, conheci o preparador, a gente conversou e aí eu topei fazer o filme junto. E o que foi mais difícil pra você? Porque tem várias cenas que são difíceis no filme, eu acho, né? Que são cenas que tem de tudo. Tem desde violência psicológica, violência física, tem cenas de ação, tem drama, enfim. Qual foi a cena mais difícil pra você? Uma cena que foi bem difícil fazer foi a cena que rola aquela perseguição policial, que a gente teve bastante desgaste físico, essas coisas assim, que a gente corria, pulava, aí dava cambalhota, aí Mais voltava, uma. mais Isso uma. tinha dublê? Vamos. Não. Não. Sem dublê, Nossa. nada. Isso é bom. Mostra a cicatriz. Mas aí foi tranquilo, assim, eu acho que foi essa parte mais difícil, assim, Legal. da atuação. E aí você vai ser atriz, você decidiu, vou ser atriz. Era uma coisa que você queria fazer como profissão ou você fazia Já. teatro porque... Eu comecei pra descobrir mesmo, mas depois que eu entrei, que eu conheci mais o que era, eu já queria isso como profissão mesmo. Acho que eu não tinha pensado em cinema, mas eu queria trabalhar profissionalmente no teatro. E aí eu conheci o cinema e agora eu adorei, assim, eu tô apaixonada e a gente vai continuar trabalhando. Legal. E o Paulinho, você é da primeira turma do Criar, é isso? Sou da primeira turma, também fui monitor lá dentro do Pois é, aliás, do você Instituto. foi monitor de várias pessoas que trabalham aqui, porque a gente tem muitas pessoas do Criar aqui na TV Cultura. Quando eu estava na MTV também tinha muita gente do Criar. Vira e mexe, eles aparecem com as camisetas aqui, né? Você sempre vejo, Criar. Tem uma história boa. A primeira emissora de verdade que eu conheci depois de 3 meses de Criar foi aqui a TV Cultura e eu fiquei encantado, assim. Porque era a primeira vez que eu estava vendo como que acontecia de verdade, assim, tipo... Aí você chega tudo grande, os falei, estúdios, nossa, né? tipo, fiquei impressionado principalmente de, tipo, Castelo Rá-Tim-Bum, coisas que faziam parte da minha infância mesmo. Foi bem marcante quando eu vim pra cá. Tinha 18 anos, Que legal. E você 10 foi anos. co-diretor do filme, mas você fez outras coisas, porque, enfim, a história também sua está lá e tal. Me conta um pouquinho o seu trabalho na Quebrada. Aconteceu o curta-metragem, aí o Fernando, a gente ficou muito amigos, a gente viajou pra Veneza junto nesse festival. Isso é incrível, né? Fazer um filme, daí você vai pra Veneza, um festival de cinema, né, dos mais e ele incríveis do ainda mundo. ele ia ir pra Dubai também, tipo, porque os diretores ganharam uma passagem para ir para Dubai, ele não podia ir, ele me ligou, Paulinho, você quer ir para Dubai no meu lugar? Eu, porra! Claro que quero. Aí fui para lá também, foi bem divertido. A gente ficou bastante amigo nessa época. Aí o Fernando me ligou, falou, Paulinho, eu tenho uma proposta para fazer para você. Falei, fala aí. Daí ele falou, eu quero fazer, o projeto cresceu, eu quero usar a sua história para fazer um longa-metragem. Daí eu já fiquei felizão, falei, vamos usar. Tem outra proposta, quero que você seja o co-diretor. Aí na hora eu travei assim, daí ele fala, responde, mas eu travei porque eu não conseguia falar, não era porque... Emocionado. Eu falei, claro que quero. E você quer dirigir? O que você quer fazer? Já decidiu o que você vai fazer? Então, o objetivo é ser, daqui para frente, ser diretor, mas eu sei que tem um caminho longo ainda. Apesar de ter dividido a direção com o Fernando, de tocar uma unidade, ele tocar outra, aprendi muitas coisas, mas eu acho que para ser um grande diretor, tipo, o caminho é imenso ainda. Sim, muito trabalho. Pode Ele ser já é diretor de um canal do YouTube chamado Desimpedidos, que fez o maior sucesso na Copa do Mundo. Que legal. Muito bom. Já dirigiu várias coisas bacanas lá também. Que legal. Isso pós longa-metragem. Que bom. Gente, obrigada por terem vindo aqui. Boa sorte com o filme, que ele continue indo bem nos cinemas, que eu sei que ele está indo bem, então que continue assim. Obrigada mesmo. Obrigada. Obrigado. Até uma próxima. Até. Valeu.